Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje na nossa aula nós vamos falar um pouco sobre a divisão do trabalho, certo? E depois sobre a pecuária. Na aula passada, não sei se vocês lembram, mas a gente, falou um pouco sobre as técnicas agrícolas e as ferramentas, utilizadas nesse tempo e o comércio, o surgimento do comércio, certo? Então hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre a divisão desse trabalho, certo? Como ficou denominada essa divisão e depois mais à frente sobre a pecuária, certo? Vamos lá? Bom, o trabalho ele ficou dividido, em dois grupos, O grupo que trabalhava na agricultura, certo? Que tinha sua atenção voltada, certo? Para a economia agrícola, certo? Plantio, colheita, e outro grupo, que já começava ali a trabalhar em algo voltado para o comércio, certo? Os artesãos, começaram a fabricar e produzir, certo? Alguns objetos, ferramentas, utensílios que seriam vendidos ali no comércio, certo? Então, no início, a divisão era essa: agricultores, certo? E era artesãos. Nesse tempo só eram chamados de artesãos, as pessoas que confeccionavam algum tipo de objeto, de utensílio, certo? Com tantos acontecimentos, com tanta movimentação, esse movimento de comércio surgindo, novas técnicas na agricultura, precisou se formar uma estrutura administrativa, para que essa população ela fosse direcionada. Então, quem era responsável, Quem era o administrador, certo? Então, o chefe de família mais influente, mais conhecido na população, é que era responsável, certo? E ficava administrando, certo? Então, o responsável por essa estrutura administrativa, certo? Era o chefe de família mais influente, a pessoa mais conhecida ali da população. Logo depois, acredita-se que logo depois da agricultura, surgiu a pecuária, certo? Que é a pecuária, a criação de animais. Que a gente sabe que antigamente eles só caçavam animais, o consumo ali na hora, eles não criavam os animais, certo? Então, logo depois da agricultura, eles também desenvolveram essa técnica, essa habilidade de criar, de cuidar dos animais, certo? Para o consumo também, para outras atividades. Pesquisas, mostram, acreditam que o início, quem se aproximou dos seres humanos foram os próprios animais, certo? Então, eles mesmos que se aproximaram dos seres humanos e aí foram criando um vínculo e logo depois eles começaram a criar esses animais, E por que dessa aproximação? Porque nos períodos de estiagem, nos períodos de seca, certo? Esses animais, eles ficavam sem água, então eles procuravam os seres humanos, na esperança de que eles proporcionassem, certo, água para eles matar a sede. Então, acredita-se, é uma hipótese que eles criaram de que foi os próprios animais que começaram a se aproximar, certo, dos seres humanos, por esse motivo, em busca de água, certo, nos períodos de seca. Então, com o tempo, os próprios seres humanos, eles deixavam que esses animais, eles se alimentassem, certo, nas lavouras. Quando eles faziam a colheita dos vegetais, das plantações, eles sempre ficavam, os restos, certo, as plantas lá, eles retiravam só os legumes, retiravam só as vagens. Então eles deixavam que deixavam que os animais, certo, eles se alimentassem dos restos, certo, do resto da lavoura. Então isso criou uma aproximação e também era uma ajuda mútua, porque assim ele favorecia o alimento a esses animais e esses animais, limpavam
essas lavouras para um novo plantio, certo? Eles não precisavam fazer essa limpeza, eles colocavam os animais lá para que eles se alimentassem, assim deixava o terreno mais amplo para quando eles fossem plantar novamente, certo? Logo depois, né, eles perceberam que esses animais, né, eles serviam não só de alimento, certo? Porque além da carne, né, que eles retiravam, eles começaram a retirar o leite, ovos de animais, então eles perceberam que era muito mais eficaz, né, criar esses animais, porque eles assim obteriam mais alimento, certo? Então depois, né, eles começaram a perceber que esses animais poderiam ajudar também no trabalho deles. Então a agricultura e pecuária, né, tornou-se atividades complementares, certo? Porque, né, esses animais iam ajudar no arado da terra, né, e também no transporte, certo? Transporte de cargas, de alimentos, de lenha, certo? De várias outras coisas. E para eles mesmos, depois que eles desenvolveram a carroça, né, eles também usavam como meio de transporte, certo? E também, além deles ajudar no arado, né, o estrume, né, eles utilizavam o estepo, né, dos animais como estrume para as plantas, certo? Para as plantações. Eles também, né, perceberam que o couro, né, o couro desses animais dava para confeccionar vários objetos, várias roupas, certo? Então eles começaram a confeccionar roupas e acessórios que também foi possível, certo? Para o comércio, um desenvolvimento para o comércio, certo? Então, além do algodão, né, que eles também já começaram a desenvolver nesse tempo, eles utilizavam algodão, a pele de alguns animais para confeccionar casacos, né, principalmente nos períodos frios, roupas, certo? O couro também desses animais era utilizado, certo? E logo depois eles ainda iniciavam esse comércio com as trocas, né? Eles trocavam esses objetos por outros alimentos. Só depois é que o nosso comércio ele foi girar em torno de dinheiro, certo? Mas no início era apenas trocas que eles realizavam, certo? Então eles trocavam esses objetos, esses acessórios por alimentos, por sementes, né? Para novas plantações, certo? Então essa foi nossa aulinha de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de resolver as atividades, certo?